paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em Isaías 44, 45 e 46. Temos aqui uma promessa do Senhor em Isaías 44. Ele diz no verso 3: porque eu derramarei água sobre o sedente, rios sobre a terra seca, e o meu espírito derramarei sobre a tua geração, a minha bênção sobre os teus descendentes. Nós vemos essa promessa começando a se cumprir ali no dia de Pentecostes. Mas mesmo assim, esse povo era um povo entregue à idolatria, e essa sempre foi a grande advertência do Senhor contra o seu povo e também contra nós que idolatramos outras coisas. Talvez nós não idolatramos um ídolo feito de barro ou de metal, mas temos os nossos ídolos particulares. Alguns idolatram o dinheiro, o seu estatuto, o seu ego, o seu carro, a sua casa, a sua família. E o Senhor sempre condenou a idolatria. Ele diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Nós que muitas vezes levantamos deuses para além do Senhor nas nossas vidas, mas o Senhor nos repreende sobre isso. Ele fala aqui do ferreiro que faz a imagem, do carpinteiro, mas como isso tudo é vão. O Senhor é o único Deus. Ele diz no verso 21: lembra-te dessas coisas, ó Jacó, Israel, porque tu és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Apesar de tudo, o Senhor sempre com os braços abertos e sempre resgatando esse povo. Ele diz: olha, eu desfaço os sinais de adivinhos, eu desfaço os mentirosos, eu enlouqueço aos algoreiros, faço tornar atrás os sábios e desfaneço a sua sabedoria. Vemos o Senhor sempre mostrando a sua superioridade sobre todas essas coisas. E ele dá aqui nesse texto uma profecia das mais, eu acho, mais maravilhosas de toda a Bíblia, de tantas profecias, mas diz aqui no verso 28 que diz: de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que eu quero, dizendo também a Jerusalém será reedificada e ao templo tu serás fundado. Vemos aqui essa profecia sobre Ciro, chamando pelo nome 150 anos antes dele nascer e 200 anos antes de se cumprir, né? Porque a gente sabe que Ciro, o rei persa, foi o rei que deu a ordem para que o povo pudesse voltar para Jerusalém, e aqui, tantos anos antes, o Senhor chama pelo nome e chama ele de ungido, aquele que estava programado para cumprir essa missão. Realmente o Senhor é maravilhoso, e esse livro do profeta Isaías tem profecias que são realmente impressionantes. Temos depois esse enviar, esse Ciro como ungido, como o servo do Senhor, para fazer aqui a vontade dele, para libertar o povo de Israel, e essa salvação que estava prometida. E diz aqui no verso 16: se envergonharão, serão até confundidos, todos eles cairão juntamente em confusão, os que fabricam imagens. Contudo, Israel é salvo pelo Senhor com salvação eterna, né? A idolatria vai ficar para trás e o povo se entregará aos pés do Senhor. Ele diz assim: olha, jurei por mim mesmo, no capítulo 45, jurei por mim mesmo, da minha boca saiu palavra de justiça, não será revogada, se dobrará todo o joelho diante de mim e jurará toda a língua. Nós vemos essa profecia aqui, que também é feita ali na pessoa de Jesus Cristo. Paulo fala disto em Filipenses capítulo 2, em que ele diz que ao nome do Senhor todo o joelho se dobrará. Ele diz: olha, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo servo, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, assumiu forma de homem, como homem em forma de servo, como servo obediente à morte, como morte de cruz, e por isso Deus o exaltou de tal maneira que lhe deu um nome que é sobre todo nome, e diante desse nome todo o joelho se dobrará na terra, nos céus e debaixo da terra. Vemos aqui essa promessa aqui do próprio Deus falando, cumprida em Jesus Cristo. Capítulo 46, mais uma advertência aos ídolos, né? E o Senhor mostrando que Ele é o único Deus. Ele diz aqui: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, porque eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim. O texto que eu gostaria de destacar é o texto do capítulo 45, verso 9, que diz:
Ai daquele que contende com o seu Criador, o vaso com os outros vasos da terra. Dirá porventura o barro ao que o formou: o que fazes, ou a sua obra não tens mãos? Temos aqui essa advertência para nós que gostamos às vezes de criticar Deus, né? Deus, por que é que fizeste isso? Deus, por que é que fizeste aquilo? Deus, mas porquê? Deus, mas eu não merecia. Quem somos nós para questionar o nosso Criador? Quem somos nós para debater com Deus? Realmente, nós temos que assumir o nosso lugar de servos do Senhor, submissos ao Senhor, à sua vontade, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito de Deus, não o nosso propósito. O nosso propósito, Ele sempre nos levará para caminhos errados. O propósito de Deus, às vezes, pode ser doído, pode ser difícil, mas nos levará para uma salvação eterna. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.